Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo, sou perito judicial há mais de 10 anos. Eu já atuei nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e no Paraná. Sou engenheiro eletricista e eu elaborei esse material baseado na experiência que eu tive de perícia judicial em engenharia elétrica. Então, esse material ele foi elaborado, levou em torno de um ano para poder terminar todas as aulas, todo o material em vídeo, em PDF para vocês. Então, ele traz todos os detalhes, desde a nomeação do perito até a decisão final do juiz. Então, eu dividi ele aqui em várias aulas, foram 20 aulas, e também materiais complementares para que vocês possam ter o melhor conteúdo de perícia judicial. Então vou mostrar primeiro para vocês os vídeos das aulas aqui e depois a gente vai ver um pouco mais do apanhado geral de todos os tópicos de aula para que vocês possam ver por dentro como é as aulas de perícia judicial que quem se matricular no curso vai ter acesso. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro o seguinte: esse material ele serve tanto para pessoas que estão iniciando a perícia judicial, ou seja, não sabem nada sobre perícia, quanto para as pessoas que já trabalham em perícia judicial. E ele tem os tópicos, me parece que a partir do tópico 11 em diante, ele já é direcionado para os engenheiros eletricistas que pretendem atuar em perícia judicial ou já atuam. Então ele traz informações muito interessantes. Então aqui, só para mostrar para vocês, ela está na plataforma da Hotmart, ele aparece dessa forma aqui, ó. Então vocês vão ter aqui mostrando o título, curso de perícia judicial em engenharia elétrica com modelo de laudos, e aqui todas as aulas que vocês vão ter acesso. Então aqui mostra o número da aula e o título de cada uma das aulas. Então só para mostrar aqui, começando pela aula 1, vocês vão ver o que? Informações básicas de perícia judicial. Então, vocês clicando aqui, vocês vão ter acesso ao conteúdo dessas aulas. Aqui mostra a explicação de cada uma das aulas. Então, por exemplo, na primeira aula vocês vão ver o que? A respeito de nomeação, quais os requisitos para ser perito, quais as atividades que são realizadas por um perito judicial, os termos jurídicos utilizados no processo, que o perito precisa conhecer, para ele poder interpretar os textos, e as áreas de atuação do perito judicial em várias formações superiores. Além disso, você recebe também um material de aula em PDF para você baixar, e também os tópicos de aula. Então aqui, você clicando aqui no vídeo, você vai ter então um material aqui interessante em vídeo explicado aqui para vocês, com bastante detalhes. Bom, esse material ele fica disponibilizado para você durante um ano. Então durante um ano você vai poder desfrutar desse material, ouvir e ver os vídeos aqui quantas vezes você quiser. Você vai poder deixar os seus comentários também, tá? Você vai poder ter acesso então ao material em PDF que você vai fazer um download para o seu computador e vai ser um material que você com certeza vai utilizar para toda a sua atividade pericial. Por falar em tópicos de aula, eu já vou então adiantando aqui o seguinte: quais são, o que tem aqui em PDF em tópicos de aula? Então eu vou mostrar aqui para vocês. São esses aqui, ó. Então o que vocês vão ver? Primeiro, informações básicas sobre perícia judicial, que é aquela aula que eu estava mostrando para vocês. Aula 2, tabela organizadora e prazos no processo. Aula 3, peritos, assistentes técnicos e honorários periciais. Aula 4, laudo técnico e laudo complementar. Aula 5, certificação digital e acesso ao processo eletrônico judicial. Aula 6, processo eletrônico judicial. Aula 7, as movimentações no processo eletrônico 1 e a aula 8 do processo eletrônico 2. Aula 9, como enviar petições no processo eletrônico judicial.
A aula 10 é uma aula que fala sobre todos os modelos de petições que o perito precisará enviar para o processo eletrônico judicial. Aula 11 é perícia e as normas técnicas, então aqui entra na parte específica de engenharia elétrica. Então fala das normas técnicas utilizadas na engenharia elétrica. 12. Tipos de irregularidade com energia elétrica. 13. Os testes nos medidores de energia. Aula 14. Queima de equipamentos eletroeletrônicos. Aula 15. Os procedimentos de distribuição de energia elétrica, o PRODIST, especialmente os módulos 9 do PRODIST, que ele é bastante utilizado para queima de equipamentos eletroeletrônicos. Na aula 16, qualidade de energia elétrica. Aula 17, análise de laudo da distribuidora. Aula 18, impugnação à proposta de honorários. Depois vem as aulas 19 e 20, que são comuns a todas as áreas, que são 44 perguntas e respostas de forma direta e clara para você entender um pouco mais sobre a atividade pericial. E a aula 20 fala sobre a prova pericial. O que é a prova pericial e como o perito deve esclarecer essa prova pericial. Ainda para ficar mais claro, coloquei aqui todos os subitens de cada uma das aulas. Então, por exemplo, aqui de perícia judicial, quais os subitens que você vai ver? Primeiro, quem é o perito judicial? Como ser perito judicial? Quais são as atividades do perito? Os principais termos jurídicos que serão usados? O que é esperado de um perito? Perito e o Código de Processo Civil? As formas de nomeação do perito? E as áreas de atuação do perito judicial. Então, ela envolve a parte básica da perícia judicial que você vai precisar saber antes de você iniciar esse trabalho. A mesma coisa na aula 2, tabela organizadora e prazos no processo. O objetivo dessa aula é ajudar você a organizar todo o seu trabalho pericial, para que, por exemplo, quando você pegar mais de um processo, você vai ter vários documentos das partes, então você vai fazer download para o seu computador e você vai ter que organizar de uma forma que você não se perca nas informações que vão ser disponibilizadas no processo eletrônico. Quais as vantagens disso aí? Você não vai perder prazo no processo, você vai poder fazer um laudo de maior qualidade, você vai ter mais agilidade na sua tarefa de perícia judicial e tudo vai ficar muito mais fácil para você estar trabalhando. Aqui, inclusive, eu coloco situações práticas e soluções apresentadas utilizando aqui a tabela organizadora e prazo no processo. Então, eu mostro para você qual é essa tabela organizadora e como você faz para se organizar dentro do processo. Na aula 3, peritos, assistentes técnicos e honorários periciais. Então, essa é uma aula muito importante que eu explico para vocês como é a relação com o assistente técnico, o que o perito precisa saber a respeito do assistente técnico, qual o cuidado que ele deve ter com ele, e também elaboração de honorários periciais. Isso aqui é interessantíssimo, porque muitas vezes o perito ele tem conhecimento técnico na sua área, mas ele não sabe dar o preço do seu trabalho. Então eu explico para você de que forma que você pode precificar cada um dos tópicos que você vai estar trabalhando dentro da perícia judicial. Por exemplo, deslocamento ao local da perícia, elaboração do laudo pericial, análise dos documentos do processo e diversos outros. E aí existem institutos brasileiros de perícia que vão estar ajudando ou auxiliando você a você elaborar essa petição de honorários periciais e enviar para o judiciário. No quarto, é o laudo técnico pericial e o laudo complementar. Então, eu explico para vocês a respeito da elaboração e a fundamentação teórica do laudo, impugnação do laudo técnico, ou seja, no laudo você vai ter o quê? Você vai ter duas partes. A primeira é a sua análise pericial. Aquilo que você analisou, quais são as suas considerações em relação a esse caso. E a segunda etapa
as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Também tem que ter uma atenção muito grande, porque as partes, cada uma delas vai estar querendo que o perito responda ao seu favor. E o perito ele é neutro no processo, então o perito tem que tomar muito cuidado com certos quesitos na hora de respondê-los. E a decisão final do juiz baseado no laudo. Aqui a certificação digital, como você obtém a certificação digital, como é o acesso do perito ao processo eletrônico. Na aula 6, como o perito vai trabalhar a maior parte do tempo nessa plataforma do processo eletrônico judicial, é importante que ele domine essa ferramenta, ele saiba como ler os documentos, como acessar o processo eletrônico judicial, como enviar petições ao processo eletrônico, como acompanhar as movimentações, os prazos e diversas outras coisas. Então, por isso que o processo eletrônico judicial ele foi dividido em mais de uma aula. Então, aparece aqui na aula 6, na aula 7, que são as movimentações do processo eletrônico, na aula 8, que é movimentações do processo eletrônico, parte 2. Na aula 9, como enviar petições no processo eletrônico. Então, é o passo a passo para envio de petições no processo eletrônico. Então, eu mostro para vocês como é feito esse envio de petições nessa plataforma. Na aula 10, sobre os modelos de petições. Então, eu apresento para vocês 12 modelos de petições que vocês podem estar se baseando para você criar o de vocês. Quais são eles? Aceite de nomeação e proposta de honorários, complementação dos honorários, parcelamento do recebimento dos honorários, reformulação dos honorários e assim vai. São 12 modelos para que vocês possam estar se baseando para vocês criarem o modelo de vocês. Então, reforçando que são só modelos. Foram os modelos que eu utilizei no meu trabalho pericial. Então, vocês devem criar o de vocês. Vocês devem ter a sua própria identidade na elaboração de petições para o judiciário. 11º, aqui é uma parte mais específica sobre a perícia na engenharia elétrica. Então aqui eu falo sobre a NBR 5410, a resolução normativa da ANEEL 414 de 2010, estudo de casos, importância das normas técnicas do trabalho pericial. 12ª, os tipos de irregularidades com energia elétrica, então falo sobre os tipos de irregularidades, considerações sobre o trabalho pericial envolvendo as irregularidades de energia, quesitos de casos práticos e procedimento adotado pela distribuidora. Aula 13, testes nos medidores de energia, então falo tudo sobre os testes nos medidores. Aula 14, queima de equipamentos eletroeletrônicos. Aqui eu vou inserir, além da resolução 414 da ANEEL, o módulo 9 do PRODIST, que o engenheiro vai precisar também estudar para poder fazer o seu laudo pericial. Aqui eu falo mais especificamente sobre o PRODIST, que são procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Nacional, que o perito vai precisar estudar para poder ter uma fundamentação teórica melhor e responder os quesitos formulados pelas partes. Falo do módulo 8 do PRODIST, de qualidade de energia elétrica também. Explico sobre os indicadores de qualidade, para que esses indicadores de qualidade eles aparecem nos relatórios de interrupção de energia que as concessionárias elas disponibilizam nos processos eletrônicos. Por isso que o perito precisa saber o que significa cada um das siglas que aparecem ali nos indicadores de qualidade. Análise do lado de uma distribuidora, que é estudo de um caso prático, com resposta aos quesitos. Impugnação ao propósito de honorários, ou seja, quando o perito faz a sua proposta de honorários e ela não é aceita, eu falo para vocês sobre quais os erros mais comuns praticados pelos peritos, motivos da impugnação da proposta de honorários e o que fazer quando a sua proposta é impugnada, que vai esclarecer muitos pontos para que você possa elaborar a sua proposta de honorários da melhor forma possível, com qualidade, e se ela for impugnada, ou seja, se ela for rejeitada pelas partes, o perito saiba responder todos os argumentos feitos pelas partes.
Aqui é uma aula com 44 perguntas e respostas, vai ser muito elucidativa para você poder atuar como perito judicial. Prova pericial, então eu explico sobre o que é prova pericial e como o perito pode atuar, entender sobre a prova pericial. Aqui são os materiais complementares que você vai receber também, que é o e-book. Esse e-book ele tem mais de 300 páginas, é um e-book completo, material de perícia judicial de engenharia elétrica, com casos práticos e modelos de laudos. E também um infográfico, que é uma forma bastante clara, que você vai entender de forma definitiva qual é o passo a passo da perícia judicial. Então eu mostro ali cada um dos passos da perícia judicial no infográfico. Então, dito isso, eu vou voltar aqui para o material, né? Então você vai ver todas as aulas aqui. Então as aulas elas estão aqui gravadas, você tem explicação de cada uma delas, estão todas organizadas, e à medida que você vai concluindo, vai aparecendo aqui qual é a sua porcentagem concluída até o momento. E mostra, por exemplo, a gente está na aula 3, ele mostra qual é a aula anterior, que é a aula 2, e qual é a próxima aula, que é a aula 4. Você pode assistir essas aulas tranquilamente, que elas vão ser liberadas ao longo do tempo para vocês, ok? Estou mostrando aqui todas as aulas, então aula 4, aula 5, aula 6, a 7, a 8, a 9 e assim por diante até a aula 20. Então vocês vão ter 20 aulas para que vocês possam estar estudando e se aprimorando na perícia judicial. Aqui o material de perícia judicial de engenharia elétrica no manual e aqui o infográfico, tá? Então você vai poder fazer o download para o seu computador desse manual de perícia de engenharia elétrica. E eu vou mostrar aqui para vocês então esse manual. Então ele tem aqui informações do autor. Eu vou passar rapidamente aqui para mostrar para vocês um pouco da estrutura desse manual, tá? Ele tem 349 páginas. Como eu falei para vocês, levou um ano para ser elaborado, aproximadamente, e ele está todo bem estruturado. Então fala a respeito da introdução, quem é o perito, quais as exigências do artigo 156 até 158 do CPC de perícia judicial, o que deve conter no laudo, de acordo com o artigo 473 do CPC, órgão de classe, os processos judiciais, os princípios processuais, as fases do processo, quais são as fases dos processos judiciais, desde a petição inicial, a perícia judicial, como ser perito nos tribunais, a visão do magistrado, ou seja, do juiz, a estrutura do judiciário. É importante você saber também a estrutura do judiciário, qual o passo a passo para o perito iniciante. Então é importante, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum de perícia, você vai ter aqui o passo a passo, desde a nomeação do perito até aqui o recebimento dos honorários, peticionamento eletrônico, organização dos seus trabalhos, tabela organizadora, os principais termos jurídicos, considerações finais, anexos. Nos anexos você vai receber bases da legislação, normas técnicas, perguntas e respostas, modelos de laudos, modelos de petições, também um fluxograma. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês gostem do material e desejo muito sucesso nessa nova etapa da sua vida. Um abraço e até lá!